Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Como sair da zona de conforto e tornar o parar de fumar fácil. Os ensinamentos que eu vou compartilhar com você nessa aula de hoje vêm de uma base sólida e forte, que é o mesmo método Easy Way que me ajudou a parar de fumar fácil e sem sofrer em 2008. E por que é preciso um método para a gente conseguir deixar essa zona de conforto? O que a gente ganha com isso? Bom, uma das maiores vantagens de aplicar um ensinamento campeão é que você tem acesso a um caminho de resultados comprovados. Isso significa pegar um atalho para alcançar o seu objetivo. Um atalho poupa o seu tempo precioso e é o tempo de todos nós que é finito. O tempo é o ativo mais precioso que a gente tem e a gente passa a vida desperdiçando ele como se a gente fosse eterno. Você já parou para pensar que o desperdício de tempo é um jeito da gente negar a morte? É como se a gente pudesse sempre realizar tudo mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente. Aí um dia a ficha cai que os anos passaram, a gente desperdiçou nossa vida e não viveu como queria e sonhava. E a gente se pergunta, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Como passou rápido? Isso traz dor e, paradoxalmente, buscando fugir da dor, procrastinando o que tem que ser feito, a gente vai de encontro a ela, porque dói na consciência procrastinar coisas importantes na nossa vida. Um fumante usa essa negação muito mais frequentemente que a maioria das pessoas que simplesmente procrastinam em outras áreas da vida, porque ele procrastina a coisa mais preciosa que ele tem, que é o cuidado com a sua saúde, a sua vida. Não pensar em parar de fumar é uma forma de negar a morte também, porque a gente não quer enfrentar que no fundo sabe que está fazendo consigo próprio. Não enfrentar a dor de saber que está se destruindo aos poucos. Só que o fumante não fuma para se destruir, ele não é estúpido, ele fuma exatamente pelo oposto. Ele fuma porque acredita que o fumo é um grande prazer na vida dele. E como todos sabem, fumar é um vício, e esse vício leva a todos os fumantes a se comportar dessa mesma maneira para perpetuar o vício dentro deles, porque é assim que os vícios se mantêm. Eles induzem você a desejar fugir e viver em uma eterna zona de conforto que, na verdade, nada tem de confortável. Se te fosse dada a chance de estalar os dedos e se livrar do fumo assim, na hora, sem sofrimento nenhum, fácil, você estalaria os seus dedos para isso? Eu aposto que sim. Em caso negativo, nem assista essa aula, não perca seu tempo, porque essa aula é para quem quer parar de fumar, mas tem barreiras dentro de si que o impedem de conseguir, mas que gostaria muito de derrubar. E se você respondeu que sim, que ainda que você se sinta profundamente conectado ao cigarro, que você deseja derrubar essas barreiras, mas não consegue deixar essa zona de conforto, não consegue decidir parar de fumar, então nesse caso eu posso te ajudar. Eu sou Lilian Brunstein, terapeuta especializada em ajudar as pessoas a parar de fumar de forma fácil e sem sofrer. E a aula de hoje vai te elevar para um nível superior de entendimento sobre a sua relação com o fumo. Ela vai te ensinar a mudar sua mentalidade diante da decisão de parar de fumar e ter uma reação diferente diante do medo de parar de fumar. Essa mudança de mentalidade e a derrocada do medo dentro de você são os dois pilares básicos para que você tenha sucesso em parar de fumar com facilidade. Eu vou te ajudar a sair dessa zona de conforto para que parar de fumar seja um processo fácil para você, ao invés dessa imagem que você tem de que é mais fácil subir o Monte Everest do que parar de fumar. Essa aula de hoje, portanto, é sobre te tirar dessa zona de conforto em que você vive, que te paralisa e que te faz procrastinar a decisão de parar de fumar. Através dos ensinamentos do método Easy Way, eu vou te ajudar a vivenciar esse processo de mudança dentro de você, não de forma traumática nem dolorida, pelo contrário, através de um processo que seja fácil e sem sofrimento para você, de forma que você anseie por essa mudança na sua vida, que ela seja um motivo de alegria e desejo para você. A aula de hoje não é sobre como ter força de vontade para parar de fumar, ou como suportar por um tempo o período de abstinência, nem como sobre você ficar tentando, vez após vez, até dar certo, nada disso. Aprender a deixar sua zona de conforto atual para parar de fumar é uma oportunidade incrível de evolução para você em todos os sentidos. Evolução mental, porque você vai se fortalecer mentalmente para alçar voos maiores na sua vida ao parar de fumar e vai poder realizar outras coisas que quer realizar para a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Você vai se sentir mais apto a desbloquear outros tipos de empecilhos que pareciam ser grandes obstáculos na sua mente, mas que vão passar a ser café pequeno e vão se tornar fáceis de serem superados quando você parar de fumar. Você vai voltar a se sentir completo, o que não sente hoje sem o cigarro. Você vai elevar sua autoestima porque vai se sentir no poder e no controle da sua vida novamente. Vai se sentir mais seguro de si, se bastando, sem precisar de muletas para tocar a sua vida.
Há uma óbvia evolução física também, porque você recupera a sua saúde e uma vitalidade que muitas vezes nem sabia que havia perdido, porque se acostumou a viver num nível inferior de falta de vitalidade e falta de energia. Mas quando você se recupera, você se sente vivo novamente, cheio de energia para dar gás nos seus sonhos e nos seus projetos de vida. Há uma evolução emocional porque você passa a depositar nas pessoas que são importantes para você, na sua família, seus amigos e tudo que te traz bem-estar de verdade. Aí você deposita as suas emoções, ao invés de direcionar suas emoções para uma droga que te faz mal e da qual, na verdade, você quer se ver livre. E, finalmente, há um ganho espiritual gigantesco, porque a gente veio para esse mundo para ser feliz. Cada um de nós acredita em alguma coisa. Isso não importa, mas é certo que a gente sente que a nossa vida tem sentido quando a gente sente que está evoluindo e que o dia de hoje é melhor que o dia de ontem e que a gente está superando as nossas barreiras e dificuldades, que está avançando, melhorando, se sentindo melhor, mais capaz, mais realizado. Isso preenche a gente e traz uma tremenda sensação de bem-estar e paz interior. A sensação de resgatar a liberdade perdida te acompanha para sempre. Essa é uma das maiores conquistas da sua vida. Eu aprendo a cada dia com os meus alunos e com as pessoas que eu ajudo nessa caminhada de evolução. Eu evoluo junto com elas. Uma das pessoas que sintetizou essa evolução fortemente para mim foi o meu aluno João Festoso. Ele me contou emocionado que tinha colocado uma meta para ele mesmo. Ouça ele contando qual foi essa meta. Eu tenho certeza absoluta que eu preciso parar agora. Porque eu tinha feito essa meta, estava estabelecida há anos, de parar quando eu fizesse 60, porque já tinha esgotado, tempo de vida esgotado, né? 60 anos. Eu completei 61 agora em maio e fim de papo, né? Não tem mais. Porque são 45 anos, né, Lília? Sim. Não é assim, a idade de muita gente que não tem ainda. Essa idade eu fumei. Sim. E passaram-se 45 anos e eu... Passa. Muito depressa, né? A vida é muito rápida. E eu não tenho mais cabimento isso. Né? Eu tenho, acho que assim, é meio que um pouco de vergonha de ter conseguido tanta coisa na minha vida e o cigarro ter sido o grande desafio. Né? Não é mais desafio, não. Eu vou tirar isso na minha frente. Sabe esses marcos que a gente se impõe quando percebe de forma mais forte a passagem do tempo? Para ele completar 60 anos, ainda fumando, era um incômodo não resolvido que doía muito. Olha como ele se sentia. Eu não posso sair dessa história minha aqui no planeta com esse troço nas minhas costas, né? Porque se eu tiver que ir, não sei quando eu vou, né? Mas estou ficando cada vez mais perto, né? Tem menos tempo para ficar por aqui do que já fiquei. Não dá para ser dependente de algo que me amarra. Percebe como o desconforto de ainda fumar gerou um inconformismo dentro dele? E uma das coisas que tira a gente da nossa zona de conforto é justamente o inconformismo. Portanto, se o inconformismo for algo desconfortável dentro de você, não fuja dele, abrace ele, porque ele está aí te ajudando a te chacoalhar e gritando dentro de você que a mudança é necessária. Mas é impressionante como é que eu achei que eu soubesse de alguma coisa e aqui eu descobri realmente que, olha, eu não fumo mais não, né? Fim de papo, pronto. Eu já tinha dito que já tinha esgotado o tempo, né? Eu tô com 61, completei outro dia, e disse que com 60 pararia. Não parei com 60, fiquei enrolando, já faz 2 anos que eu tô nessa história de vem, não dá tempo, vai, sempre tem uma outra prioridade, né? As estratégias do meu cérebro eram para continuar sendo tapeado, mas finalmente hoje 18 de junho de 2016 é o dia do Libertado Estou para Sempre. Muito bom, agradecer a você, agradecer ao Alberto e agradecer a Deus, né, porque me deu a chance de estar aqui e acabar com isso, né. Só se for na outra encarnação, porque pelo jeito não vai ter também, né, porque não volto mais a fazer isso, até porque hoje eu sei o que é o cigarro, na verdade. Obrigado, Lília. O João tinha essa sensação dentro dele. Fim de papo, já deu. Por outro lado, se você não tiver alcançado o ponto do inconformismo, é porque está em fuga e em negação. Anseie, portanto, o inconformismo e o desconforto que ele gera dentro de você. Ele é seu melhor aliado para você mudar de vida para melhor. João tomou a atitude de sair da sua zona de conforto e foi essa atitude que proporcionou a ele se transformar em um feliz não fumante naquele dia.
Outra pessoa que também resolveu sair da zona de conforto foi a Heloísa Martins Costa. Veja como fumar começou a incomodar ela. E um belo dia eu fui a Brasília, a trabalho, e chegando lá, já havia várias leis contra fumar em público. Eu me deparei com o fato de que no hotel eu não ia poder fumar, de jeito nenhum, nem no meu quarto. E eu armei literalmente um escândalo, porque eu falei, como vão proibir de fumar? É meu direito fumar, etc e tal. Mas ao mesmo tempo que eu fazia aquilo, eu pensava, olha que coisa mais ridícula, eu estou lutando uma coisa que me faz mal, né? Que é ruim para todo mundo e ruim para mim também. A Heloísa começou a se questionar sobre o seu fumo. Esse questionamento já começa a tirar a gente da zona do conforto. É importante que você pare de fumar no piloto automático e comece a se questionar o que você está fazendo com a sua vida. Veja agora como a dor e o desconforto atuaram a favor da Heloísa nessa experiência que ela vivenciou e conta a seguir. Eu fiz uma viagem longa a trabalho na Ásia. E voltando, a gente teve que parar em Singapura para trocar. Nós éramos 5 pessoas da comitiva que tinha ido. E todo mundo, os outros 4, foram correndo para comprar as coisas no freeway, que era considerado o melhor freeway, o melhor duty free que tinha na época, né? Tinha tudo ali, de tudo que se pudesse imaginar tinha. E eu fui atrás de um lugar para fumar. E no aeroporto de Singapura tinha uma salinha que era um aquário, as paredes eram todas de vidro, mas você não enxergava o que tinha dentro, porque tinha só fumaça. E eu entrei ali para fumar, e eu falei, aqui em Singapura eu não posso arriscar, porque eu vou presa se eu fumar fora do lugar. E eu fiquei ali, mas com uma tristeza tão profunda. Eu falei assim, meu Deus do céu, enquanto está todo mundo por aí comendo, comprando as coisas que quer voltar para casa, eu estou aqui dentro fumando. E era um lugar pequeno, ninguém se falava, todo mundo só concentrado naquela função de fumar. Quando eu penso nisso, eu sinto uma liberdade tão grande, mas tão grande, que eu não tenho nem palavras para dizer, é uma coisa assim emocionante, porque eu acho que a gente estava realmente assim presa a um mecanismo, a um esquema que eu não sei como é que surgiu na minha cabeça e que durante muitos anos eu fui prisioneira disso. Fui assim, me lembrar de eu dentro daquele aquário, de fora ninguém enxergava nada por causa da fumaça do cigarro, entrar e passar assim, sei lá, 1h30 fumando, como se eu estivesse criando uma reserva de nicotina para eu aguentar o resto, é uma das lembranças assim, mais tristes que eu tenho dessa coisa de cigarro. E hoje em dia, comparativamente, é a lembrança mais tranquila, eu me livrei disso. Outra aluna minha, a Carol, se sentiu forçada a sair da zona de conforto dela. Veja como ela conta que foi esse desconforto para ela. Então, eu tinha medo, por exemplo, de ir em médico e ele pedir algum tipo de exame. Eu tinha medo, tinha pânico, na verdade. E eu tirei a tireoide, minha filha tinha 1 ano, quando eu tirei a tireoide, e eu me lembro que quando eu fui fazer os exames de ultrassom e tudo, meu maior desespero era que fosse encontrado um nódulo, um tumor, qualquer coisa nas cordas vocais, na garganta, enfim. Então, eu acho que o fumante, e eu também, tudo eu tinha medo. Eu tinha medo de ir em médico, tinha medo de fazer exame, eu tinha medo... E eu sabia que isso não tem como levar a um bom caminho. Não tem como. Hora ou outra, você vai no médico, você vai fazer um exame e você vai descobrir que você tem que lidar com alguma coisa que, na verdade, no fundo, você já sabia que um dia você teria que lidar com isso. E eu acho que esse medo é constante para quem fuma.
Carol é jovem, mas quando a gente se sente angustiado por sentir esse medo, a gente pode seguir por 2 caminhos diferentes. Ou enfiar a cabeça na areia como um avestruz e continuar como tá, ou tomar uma atitude e resolver acabar com essa dor. Porque quando a gente fala em zona de conforto, na realidade é bom que a gente comece a ver que de confortável ela não tem nada e a partir disso, deseja cair fora dali. Um domingo que eu estava com ressaca de cigarro. Eu tinha fumado muito no sábado. Tinha fumado muito. E eu falei, agora chega. Isso aqui acabou. Não tem mais como. Não aguento mais gastar com isso e não aguento mais me sentir mal. E eu estava com ressaca de cigarro mesmo. E comecei a procurar na internet. Foi o aumento da dor e do desconforto que fez a Carol querer mudar. A sua dor e o seu desconforto, você que está me assistindo, enxergue eles como positivos na sua vida. Eles são geradores de mudança. O meu diretor da Easy Way de Londres sempre fala uma coisa muito sábia. O fumante só decide dar o passo de parar de fumar quando o medo de continuar fumando supera o medo de parar de fumar. Ou seja, medo por medo de adoecer, sofrer as consequências do fumo ou morrer, supera o medo de parar de fumar. Aí o fumante decide fazer algo a respeito. Você pode dizer que nesse caso o medo também é o seu aliado, porque no fim das contas ele te impulsionou à mudança. Foi de um jeito ruim, mas foi. Mas por que tem que ser assim? Por que esperar que algo ruim aconteça na sua vida? Você não tem que esperar que algo aconteça com você ou com a sua saúde. Você pode tomar a decisão sem pressão nenhuma. Se dá essa chance enquanto está bem. Afinal de contas, não tem nada a perder por se dar a chance. A Carol hoje é uma feliz não fumante, porque ela não esperou que o pior acontecesse. Ela decidiu fazer algo a respeito. Quando você dá o passo, o pior que pode acontecer é você continuar fumando. Mas fumar por fumar, você já fuma mesmo, então pior não fica. Ou fica igual a antes, ou daqui é só para melhor se der certo para você. Viu como esse medo é irreal? A gente se deixa dominar pelo medo e se paralisa sem se dar conta de que usa ele contra a gente, quando o medo deveria impulsionar a gente para as mudanças significativas que a gente deseja na nossa vida. O medo é sinal de que tem alguma coisa importante envolvida aqui e a gente deve dar atenção a isso, não ignorar. E por que é importante enfrentar o medo? Porque as recompensas que aguardam a gente do outro lado são infinitas e enfrentando ele, ele vai embora. Sem enfrentá-lo, ele fica grudado na gente, muitas vezes a vida inteira da gente. Ou seja, enfrentando o medo, ele some. Evitando o medo, ele gruda ainda mais na gente. Irônico, né? Sair da zona de conforto é incômodo, claro. Quem é que quer passar por um desconforto? Ninguém. Mas sem isso não tem evolução. E não me entenda mal, não é preciso sentir desconforto ao parar de fumar em si, nenhum. O desconforto existe nessa transição de você decidir acabar com algo na sua vida que você julga ser um apoio na sua vida e na sua mente, nesse momento, abrir mão do prazer que o cigarro representa para você. Ou seja, é a possibilidade de ficar sem chão que te assombra. Acontece que eu vou te contar um segredo. Você não fica sem chão, ele permanece ali. O fato de você ter dado o passo vai te trazer a realidade do que representa o chão da sua vida, o apoio da sua vida, o prazer da sua vida. E ele definitivamente não é o cigarro. E quando você enxerga isso com clareza, fumar perde o sentido para você e você deixa de enxergar o cigarro como enxergava antes. E aquele desconforto inicial se acaba, dando lugar a todas as coisas boas que a liberdade dele proporciona. Ao completar esse processo de desconexão, você não sente falta do cigarro na sua vida, você não sente vontade de fumar. Se lembre, é essa linha do medo que está te contando que tem algo que vale muito a pena do outro lado. Não silencie a voz do medo dentro de você, ele te faz se sentir vivo. Tudo que vale a pena nessa vida causa esse frio na barriga. O frio na barriga é o jeito da natureza colocar um holofote na nossa cara dizendo: presta atenção, aqui tem algo especial aqui para você que vale a pena. E se você enfrentar seu medo, você vai ter uma grande recompensa depois. E quer saber da grande ironia? Eu não sei se você já teve essa experiência de ter muito medo de algo, disso ser um tabu para você, algo que você acreditava que não era possível, mas que quando você encarou de frente e venceu, depois descobriu que aquela impressão de que era algo difícil, inatingível, era só uma crença limitante que você tinha. E de repente, depois de enfrentar ele, você viu que o bicho não era tão feio assim quando você pintava ele. Comigo aconteceu diversas vezes e certamente o processo de parar de fumar foi assim para mim. Se eu me deixasse congelar pelo medo, eu ia estar fumando até hoje. O medo é o melhor aliado do vício para te manter cativo a ele. É através do medo que o vício te controla. Se lembre disso quando você decidir recuperar o controle da sua vida. Eu acabei de citar um termo importante aqui:
Crença limitante. O que são crenças limitantes? O próprio termo é autoexplicativo. Crenças são as coisas que você acredita, que, portanto, tem como verdades dentro de você, mas que podem ser de fato verdadeiras ou não, depende. O que você considera ser como verdade pode não ser verdade de fato. Por isso se chamam crenças. Elas nos parecem verdadeiras, a gente acredita nelas piamente. A única coisa que a gente sente é que a gente acredita nelas e acha que, de acordo com vários aspectos das nossas vidas, as coisas são assim e ponto final. Cada um acredita no que quiser e essas crenças determinam o rumo das nossas vidas. E a palavra limitante significa que elas acabam virando um bloqueio na nossa vida. Elas acabam limitando até onde a gente pode chegar, por acreditar que as coisas são desse modo e não podem ser diferentes. A gente não acredita que existem outras alternativas melhores e isso acaba limitando o que a gente pode alcançar. Por exemplo, duas das maiores crenças limitantes que os fumantes têm são que parar de fumar é muito difícil e eles precisam sofrer muito para parar de fumar. E essas crenças travam as pessoas, impedem muita gente de dar o passo, porque elas geram esse medo paralisante dentro da gente. E se eu te contasse que parar de fumar pode ser fácil e não precisa envolver nenhum sofrimento? Você se abriria para essa possibilidade? Mas por que essas crenças sobre a dificuldade de parar de fumar e o sofrimento que se envolve estão tão arraigadas entre os fumantes? Porque através das suas experiências anteriores, todos eles confirmam entre si o que eles mesmos já sentiram ao tentar parar de fumar. Foi difícil para eles, tanto que eles chegaram a desistir e ainda fumam, caso contrário não estariam fumando. E por que foi difícil? Porque sofreram, lutaram, tentaram se controlar para não fumar, enquanto que dentro deles uma enorme força na direção contrária lhes dizia o oposto. Fume, porque se você fumar, esse inferno vai acabar. Fume, porque essa angústia vai passar. Você precisa de um cigarro, fume um e tudo vai se resolver. Você precisa do cigarro. Para romper com essas crenças limitantes, a gente primeiro precisa entender que quando um fumante decide parar de fumar e interrompe o seu consumo de cigarro sem utilizar o método correto para fazer isso, esses sentimentos de privação vão sim aflorar com intensidade, não só para você, para todos os fumantes. A consequência disso é que o processo vai ficar difícil e você vai entrar em um cabo de guerra, onde duas forças contraditórias vão lutar dentro de você. Um lado seu querendo fumar e o outro lado querendo parar. O lado que quer parar, você já conhece o papo dele. Você quer se preservar de uma doença no futuro, mas o futuro parece ser algo tão distante, enquanto que aqui agora você não se sente legal, porque acredita que abriu mão de um grande prazer na sua vida nesse exato momento. O cigarro. Você sente falta dele, e quanto mais tentar esquecer, mais a lembrança dele vai vir à sua mente a todo momento, até virar uma tortura. E você não vai mais aguentar mais e vai ceder, reincidindo novamente. Todo esse processo que culmina no fracasso, realizado dessa maneira, envolve sofrimento, e quando você sucumbe, quando você reincide, ao colocar um cigarro na boca, toda aquela dualidade se cristaliza dentro de você que nem um tijolo que cai na sua cabeça. Por um lado, você se sente tremendamente aliviado com acabar com aquela tortura ao fumar novamente. Por outro, você se sente um lixo, se sente envergonhado, fracassado, triste, culpado, uma avalanche de sentimentos ruins assola você. E tudo que você faz é acender outro cigarro para se consolar por se sentir tão fraco e desprezível. Por não encontrar saída sozinho, por encarar de frente essa verdadeira tortura cada vez que você tenta, você solidifica essas crenças dentro de você. A de que parar de fumar é muito difícil mesmo e que você fatalmente vai sofrer cada uma das vezes que tentar. O ditado gato escaldado tem medo de água fria nunca se aplicou tanto a alguém quanto ao fumante. Suas próprias experiências passadas, que são as suas vivências, as suas experiências somadas às experiências das outras pessoas que nem você, tentaram sozinhas do modo errado e que ficam compartilhando toda essa dor entre si, tanto nas conversas quanto nas mídias sociais, na internet, só formam em você a crença limitante de que as coisas são assim mesmo e não tem jeito. Para algumas pessoas, a crença limitante chega ao ponto delas acharem que para elas não tem jeito e elas vão morrer fumando, porque elas não conseguem enxergar uma alternativa a todo esse processo de sofrimento cada uma das vezes que tentaram no passado. Elas projetam para o futuro um passado que acreditam que vai sempre se repetir e com isso impactam negativamente a sua segurança de que eles podem conseguir. E elas estão certas, esse passado vai se repetir, mas só se elas continuarem a fazer a mesma coisa repetidas vezes, como sempre fizeram. E quando essas crenças viram como que um padrão pra gente, isso é, quando elas se repetem e se cristalizam dentro da gente, a gente passa a acreditar que parar de fumar é igual a sofrimento, e isso passa a guiar a nossa conduta de vida. E uma vez que a gente conduz
a nossa vida na direção errada, contra a nossa evolução e contra a expansão de todas as nossas capacidades intelectuais, físicas, emocionais e espirituais, isso impacta negativamente toda a nossa vida, limitando a nossa vida a uma vida aquém do que poderia ser, uma vida inferior ao que você pode conquistar, realizar e ser. Você não pode enxergar isso claramente hoje, porque você não tem os dois comparativos simultâneos, você só tem a sua vida de fumante. E dentro da perspectiva limitada que você tem hoje, seu mundo te parece o melhor dos mundos, porque você acredita que tem o seu companheiro cigarro, uma peça-chave na sua vida e da sua personalidade. Mas as pessoas que param de fumar corretamente mudam completamente a sua visão do que o cigarro representa na vida delas. E você precisa saber disso. Você precisa expandir as possibilidades de entendimento do que pode ser a sua vida. E para isso, você tem que se abrir ao novo. As pessoas que param de fumar corretamente, elas não sentem a mínima falta de cigarro na vida delas. E esse não é um processo de desapego longo, muito pelo contrário, é rápido e curto. A transformação proporcionada pelo conhecimento correto sobre a dependência do cigarro é tão profunda e rápida que em pouco tempo o cigarro vai se tornar o objeto mais precioso da sua vida para algo completamente irrelevante e sem sentido, a tal ponto de você se questionar por que fumou a vida toda, por que perdeu tanto tempo acreditando que precisava fumar, quando vai sentir que não precisa dele para nada ao parar de fumar corretamente. Você não pode enxergar isso hoje com seu olhar de fumante, lembre-se disso, mas sob uma nova perspectiva, munido do conhecimento correto, essa transformação se dá e essa limitação que te bloqueia hoje vai embora. Mas espera aí, Lilian, se hoje, com o meu olhar de fumante e as minhas crenças limitantes, eu não estou capacitada a enxergar que isso é possível, como eu quebro essas barreiras? Como eu torno isso possível na minha vida? E a resposta é, sim, você pode vivenciar essa experiência mesmo ainda não tendo a visão do que ela representa, mesmo não entendendo como é possível tal grau de libertação. E eu explico como, dando um passo de fé. E quando eu falo em passo de fé, você não precisa ser religioso, não nesse sentido, mas se dando a chance de se provar que essa transformação pode ser possível para você, se abrindo a um novo, tentando, mas com segurança. Eu vou dar um exemplo, usando os conceitos do método Easy Way. O método Easy Way ensina aos fumantes que só tem um jeito de você parar de fumar, cortando totalmente seu consumo de cigarros de uma vez, sem tentar reduzir, sem enrolação. Só que todo fumante, quando na prática ele ouve ou mesmo pensa que vai apagar o que representa o último cigarro da vida dele e nunca mais vai poder fumar, ele entra em pânico. Ele se sente perdido, desesperado, ele não se enxerga sem o cigarro. As pessoas não falam sobre isso, isso é um tabu na nossa sociedade, como se o sentimento do fumante não fosse importante e simplesmente falando para ele que fumar faz mal à saúde fosse capaz de passar como um trator sobre os sentimentos dele e suplantar isso tudo. Não vai, porque esses são sentimentos fortes, são as crenças que ele tem sobre o que o cigarro representa na vida dele. A companhia que o cigarro representa para ele, como uma espécie de tempero da vida que dá graça e alegria, um grande apoio para ele em todos os bons e maus momentos, um prazer difícil de deixar, um elemento tão peça-chave na sua vida que passa na cabeça do fumante a fazer parte da sua própria personalidade. Parar de fumar nesse aspecto seria tão dolorido quanto eliminar uma parte de si próprio. Para o fumante que para de fumar usando o método errado, parar de fumar equivale a uma espécie de mutilação emocional. As pessoas não têm coragem de falar sobre isso, mas isso tem que ser falado abertamente para que a gente possa resolver essa dor. Porque isso não precisa ser dor, muito pelo contrário. Só vai ser dor, e isso é fundamental que você entenda, se você parar de fumar pelo modo tradicional que os fumantes tentam, que é errado. O modo tradicional envolve qualquer método que você usar que não destrua essa relação de dependência mental que você construiu com cigarro e com fumo. Essa relação, na verdade, é como um parasita que habita dentro de você, sem que você se dê conta. A definição de um parasita é se aproveitar da sua vítima para se perpetuar dentro dela. Isso é, às custas do seu hospedeiro, obtendo benefício para si enquanto prejudica o outro nessa relação. A diferença aqui é que não se trata de um vírus, e sim de um vício que opera dessa mesma forma, se alimentando de você enquanto você definha aos poucos e não se dá conta dessa relação de parasitismo que se instalou dentro de você. É uma espécie de parasita mental, e o método Easy Way trabalha justamente na remoção desse parasita.
Ao longo desse processo de aprendizado de desconexão com o cigarro, o parasita dentro de você vai morrendo. E uma vez livre dele, aí sim, você apaga o seu último cigarro sem aquele pânico, porque era aquele parasita o causador do pânico. Era ele o responsável pelas suas crenças limitantes. Era ele o responsável pelo seu sofrimento. Era ele quem te impedia de se libertar. O foco nunca deve ser o de atacar ou punir o fumante, sim atacar e punir o parasita dentro de você, que você nem enxergava que existia, poupando você do sofrimento e permitindo que você pare de fumar de uma forma antes inimaginável para você, fácil e sem sofrer. A boa notícia para você é que não importa o quão enraizadas essas crenças estejam vivas dentro de você, elas podem ser facilmente derrubadas desde que você se abra ao novo e queira mudar. Sem dor nem sofrimento. E quando eu digo se abrir ao novo, eu digo que você não precisa acreditar completamente, não. Basta um pouco. O ceticismo é saudável. Basta dizer para si mesmo, ok, eu nunca imaginei que pudesse ser fácil parar de fumar. Eu nunca acreditei que fosse possível parar de fumar sem todo o meu sofrimento anterior. Mas e se fosse possível, não seria maravilhoso? Não valeria a pena tentar? Só essa abertura já basta para fazer dar certo para você. O fato de você se questionar se as coisas precisam ser como sempre foram e o fato de que talvez possa ser diferente sim, isso expande tremendamente as suas possibilidades de sucesso. Porque eu te digo que milhões de fumantes pelo mundo afora que já pensaram assim se libertaram aplicando os conceitos do método Easy Way e elas acharam fácil parar de fumar e não sofreram nada. Para os céticos de plantão que ainda não se convenceram que é possível parar de fumar fácil e sem sofrer, assistam os depoimentos de milhares de pessoas que afirmam que pararam assim. Eles transbordam pela internet, no mundo todo. Funcionou para eles. É só fazer uma pesquisa na internet e você vai encontrar milhares de pessoas atestando que essa transformação é possível. E se aconteceu com elas, por que não poderia acontecer com você também? Use as crenças a seu favor, não contra você. Até hoje você acreditou nas pessoas que perderam. Que tal começar a acreditar nas que venceram? Não te parece ser uma estratégia melhor? Aconteça o que acontecer, não permita que essas crenças limitantes te diminuam. Não permita que elas lhe soprem no ouvido que você é um caso perdido, que para você não é possível por essa ou aquela razão. Dispa-se desse preconceito contra você mesmo. Atente para o fato de que a falta de autoconfiança é algo que vícios em geral roubam da gente. Portanto, todo fumante se sente fragilizado nos momentos em que pensa se libertar da sua dependência. E pior, nesses momentos se agarram mais ainda ao seu vício. Para romper com esse ciclo, você não deve esperar a autoconfiança voltar para então dar o passo. Você dá o passo frágil mesmo e depois a sua autoconfiança é resgatada. A coisa funciona inversamente, entende? Idem para segurança, para autoestima e para muitas outras coisas que o vício tomou de você. Não fique esperando que algo vá embora da sua vida ou mude para que você seja capaz de tomar a decisão de parar de fumar, porque nada vai embora espontaneamente. Seria como esperar que o carcereiro responsável por manter você aprisionado decida de bom grado abrir a porta da cela e te deixar sair. Não espere por isso não vai acontecer. Mas se ele adormecer profundamente ao seu lado, você pode tomar a chave das mãos dele e se libertar em silêncio. Se ele fosse neutralizado, isso seria muito fácil de se fazer, na verdade. Como você vê, a maneira que você resolve as coisas faz diferença na facilidade ou dificuldade do processo em si, e no seu sucesso ou no seu fracasso. Achar que nada dá certo tem menos a ver com você e mais com as formas que você tentou até hoje e com as crenças que estão arraigadas dentro de você, fruto dessas tentativas erradas. Da mesma forma, se cada vez que você tentar parar de fumar, se apagar o último cigarro da sua vida com a perspectiva de abrir mão do grande companheiro, apoio e prazer que representa o cigarro na sua vida, você vai achar difícil e vai sofrer. E isso independe de você tomar um remédio para parar de fumar ou não, de usar reposição de nicotina ou não, de se achar forte ou fraco. O que conta no fundo é sempre a forma pela qual você enxerga o cigarro na sua vida, seja lá o método que você utilize. A única forma de fazer dar certo para você é tomar uma decisão de parar de fumar. Sim, sem dúvida. Mas talvez você já tenha tomado essa decisão antes. Mas a única forma é tomar a decisão de parar de fumar ao mesmo tempo que mata o parasita que te faz pintar o cigarro cor-de-rosa na sua mente. Você não fica esperando nada acontecer, você sai na frente. É a imagem cor-de-rosa do cigarro na sua mente que atrapalha tudo. É isso que te aprisiona, é isso que te faz enrolar e procrastinar. E é isso que faz você voltar a fumar, apesar de querer parar.
Uma dica para se encaminhar no sentido de eliminar esse parasita dentro de você é se questionar. Saia da sua zona de conforto, de sempre pensar igual, e traga o questionamento para a sua vida. Deixa que ele faça sentido para você. Se hoje você acredita que fumar é tão bom, se questione se você sempre teve essa percepção. As coisas não são estanques, nossas percepções mudam ao longo da vida. Será que um dia o cigarro não foi horrível para você? Como foram os primeiros cigarros da sua vida? Você se lembra? A maioria dos meus alunos se lembra e me conta que foram horríveis. Na verdade, aprender a fumar foi um processo em si desconfortável e ainda assim a gente insistiu nesse processo. A gente rejeitou nossos primeiros cigarros e se forçou a aprender a fumar. Se um dia eles foram horríveis para você e hoje não são, isso significa que ele não mudou, o cigarro em si é exatamente o mesmo. A sua percepção dele é que mudou com o tempo. E se essa percepção mudou no sentido de você acreditar que os aprecia, pode muito bem mudar para voltar a ser o que é o normal para todo ser humano, rejeitá-los. Porque quando você começou a fumar, foi exatamente isso que você fez. Você se questionou. Só que às avessas, você se questionou ali. Nossa, isso aqui é ruim. Deixa eu insistir para ver que tantos adultos vêm aqui. E foi nesse processo de questionamento e insistência que você se viciou e se apegou cada vez mais a eles. Agora, fazendo o caminho inverso, você pode se desapegar e enxergar a verdade sobre essa droga chamada nicotina que te aprisiona. Pense em qualquer coisa que você quer realizar na sua vida, não só parar de fumar. Você tem sempre pelo menos duas opções. Ou você tenta no escuro, do seu jeito, sozinho, e talvez você consiga, talvez não, mas o fato é que os anos vão passando e os custos que as múltiplas falhas no meio do caminho vão te causando até se conseguir, representam grandes perdas e atrasos na sua vida. Ou isso, ou você pega esse atalho fácil e curto que te poupa tempo, sofrimento e elimina a única coisa que te aprisiona ao fumo, a dependência mental que ele cria. Seu único desafio para chegar lá é sair dessa zona de conforto que é não fazer nada hoje. Sem mencionar as perdas que ela pode te causar na sua vida, mas já mencionando, não tomar decisões, no fundo, é tomar decisões. Decisões não tomadas têm consequências. Na melhor das hipóteses, se permanece na zona de conforto, mas não evolui e não é recompensado com um grande prêmio no final. Na pior, você é impactado na sua saúde e na sua expectativa de vida. A zona de conforto talvez seja a maior de todas as ilusões. Se essa zona de conforto fosse tão confortável e maravilhosa assim, você não ia estar aqui buscando maneiras de sair dela e se motivando a se aventurar pelo que representa hoje para você um mundo desconhecido, de medo e insegurança, o mundo de uma vida sem o cigarro. A favor da mudança, eu te digo que quem cruzou essa fronteira não volta mais para trás. E quem não cruzou, não vê a hora de sair dela. E você? Para onde você vai? Ou onde você vai permanecer? Essa é uma escolha que está em seu poder decidir, ou deixar que o parasita escolha por você. E aí, o que vai ser? Quer saber como você sai para valer da zona do conforto? Por definição, o conforto, como a própria palavra diz, é algo confortável. Quem é que quer sair do conforto se ele é bom? Esse é o ponto. Um determinado conforto pode ser bom por natureza, de verdade, ou ele pode parecer aparentemente bom, mas não ser de fato bom para você, só que você não enxerga isso onde você se encontra nesse momento. Minha mãe sempre me contava um ditado que eu nunca esqueço. Ela dizia: o verme, quando entra na raiz amarga, não quer mais sair dali. O que isso quer dizer? Um bichinho que nasceu há pouco tempo, o verme da nossa história, está vagando por aí em busca de comida. Ele precisa se alimentar como todo ser vivo. Então ele rasteja pela plantação em busca de alimento. Por acaso, a primeira coisa que ele encontra pelo caminho é aquela raiz amarga. E ele perfura e entra dentro dela e começa a se alimentar dele. Aquela raiz amarga, seu gosto não é bom, mas como ele não conhece outros sabores, ele acha que aquilo é o melhor que existe e ele se instala ali. E passa a vida toda comendo aquela raiz amarga, achando que está no melhor dos mundos. Não é que ele gostou, é que ele não conhece outra vida e tem uma percepção limitada do que é bom de verdade. Ele não se deu a chance de sair daquela zona de conforto e buscar alimentos novos e ver que tem muita coisa suculenta e deliciosa esperando ele ali fora. Ele simplesmente ficou ali e aquela raiz amarga é o seu mundinho. Ele está perdendo, mas não sabe disso. Por analogia, essa é a vida do fumante. Ele pensa que está no melhor dos mundos fumando. Ele tem o seu cigarro, que coincidentemente também é amargo. Que grande ironia. Ele não tem a perspectiva de outra vida e de que essa poderia ser infinitamente melhor e se agarra à sua raiz amarga, pensando que está no melhor dos mundos. Vivendo essa grande ilusão.
Você não pode ver como pode ser o mundo lá fora, aí de dentro. Não é assim que funciona. Mas se você se abrir a possibilidade de que hoje você vive numa ilusão e que a vida pode ser diferente, a vida pode ser muito melhor, e você tem de sair aí de dentro para experimentar e poder comparar, isso já é suficiente para que você coloque a cabeça para fora e se abra para esse novo mundo. E não me diga que já colocou a cabeça para fora, parou de fumar em algumas tentativas anteriores e não gostou do que viu. Isso não vale, porque você só parou de fumar errado em todas essas tentativas. Não as use como comparativo, porque assim não vai dar certo. Você só vai poder comparar as duas vidas, a sua vida anterior de fumante com a sua nova vida, se você se transformar em um feliz não fumante. E um feliz não fumante é alguém que encerrou a sua dependência mental do cigarro, coisa que até hoje você não fez. Ponto final. Deixa eu te dar um outro exemplo. Esquece o cigarro por um instante. Alguém que mora sozinho, se sente deprimido, fica com preguiça no sofá, só assistindo Netflix o tempo todo, comendo, não tem motivação para sair de lá, fica largado, sem ânimo para fazer nada. Para ele, aquilo é uma zona de conforto. No sofá, ele se sente protegido, sem obrigações, sem desafios na vida, sem precisar fazer nada, sem dar satisfação para ninguém. Ele pode ter 25 anos de idade, 30, não importa. Enquanto papai e mamãe bancarem as contas, ele não vai ter motivação nenhuma para mudar de vida. Agora, se a torneira fechar, se papai e mamãe falarem que não vão mais bancar esse estilo de vida dele, o que vai acontecer? Quando chegar o fim do mês, as contas vão bater na porta, como chegam para todo mundo. Isso vai começar a incomodar ele, mas talvez ainda não seja o suficiente. Cada um tem um limiar de dor que faz com que ele se mexa nessa vida. Para alguns não é preciso muito, basta um arranhão para mudar. Algumas pessoas precisam sangrar para se mexer. Isso varia de pessoa para pessoa. Quando o aviso de despejo chegar embaixo da porta dele, ele vai se mexer e procurar um emprego. Agora eu pergunto, precisava acontecer isso? Por que ele não teve a sabedoria de enxergar que aquela vida não era de fato confortável, não era positiva para ele? O ser humano é uma espécie peculiar. Ele se move mais eficientemente em direção a fugir de uma dor. E aquele aviso de despejo foi a dor que fez ele parar e pensar: cara, a mamata acabou, agora eu tenho que dar um jeito na minha vida. Nesse sentido, aquela dor foi boa para ele, porque só assim ele se mexeu. Allen Carr, que criou esse método EasyWay para parar de fumar, que hoje é considerado o método mais eficiente no mundo para parar de fumar, e não sou eu que digo isso, são pesquisas científicas abalizadas por órgãos de saúde pública do Reino Unido e também pela Organização Mundial da Saúde. Allen Carr, enquanto era fumante, como eu e você, também vivia na sua zona de conforto enquanto fumante. Não se assuste com o que eu vou falar agora, porque eu sei que eu vou te tirar da sua zona de conforto ao fazer você refletir nesse momento, mas eu não faço isso para te assustar, e sim para te mover em busca da sua transformação, da sua libertação. Muito bom. Ele fumava 5 carteiras de cigarro por dia. Ele, obviamente, tossia muito, sem parar. Eram grandes ataques de tosse. E, às vezes, ele cuspia sangue e manchava o colarinho da camisa com sangue. Ele se assustava. A dor emocional que isso causava nele, a angústia e o medo da doença traziam a consciência da urgência de precisar parar com aquilo. É isso que a tosse e o pigarro nos contam a cada dia. É o nosso corpo conversando com a gente, nos contando que a gente precisa mudar. É a sabedoria da natureza deixando bem claro o que a gente precisa fazer, apesar da gente insistir em ignorar. Mas depois de limpar com lenço aquele sangue, o que ele fazia? A mesma coisa que você faz depois que tosse. Acende um cigarro. Allen descobriu que o medo das doenças não faz a gente parar. O aviso de despejo não é suficiente para a gente por causa do grande apego que a gente tem do cigarro, por causa da dependência psicológica que tem dele. E ele descobriu que ficar assustando o fumante é ineficaz, não funciona, muito pelo contrário, é contraproducente. Porque quando um fumante se sente assustado, com medo, nervoso, o que ele faz? Fuma. Essa sacada, essa descoberta, fez com que ele se direcionasse o foco do seu método não para ensinar aos fumantes sobre os malefícios do fumo, e sim ensiná-los a desfazer a dependência mental que eles carregam dentro de si, que os faz fumar apesar de saber de todas as desvantagens. Allen expõe a raiz amarga diante dos seus próprios olhos e te ajuda a ver que ela não tem nada de bom e que existe um mundo maravilhosamente bom de verdade aqui fora esperando por você. Um mundo de liberdade, paz de espírito, um mundo suculento de verdade para você aproveitar como deve ser e como é direito seu. Você pensa que vivendo nessa zona de conforto você está confortável, mas não está. E uma parte de você sente isso. Caso contrário, você não estaria aqui buscando esse pedaço que te falta. Qual o grau em que você está começando a se sentir desconfortável? E eu não tenho como saber, mas esse desconforto é bom, porque é ele que te faz se mexer. Lamente a ausência dele e o abrace quando ele chega.
Existem duas formas de sair da zona de conforto. A primeira, a mais dura de todas, é a vida. De uma maneira ou outra, te forçar a sair dela, acabando com esse aparente conforto para você. Para alguns é a notificação de despejo que faz ele tirar a bunda do sofá e começar a trabalhar. Para outros é não ter como pagar as contas e procurar fazer um curso para se qualificar melhor no mercado e ganhar mais. Para outros é ver um filho de 4 anos imitando o gesto de fumar e o mau exemplo que você dá ao seu próprio filho dói nas suas entranhas. Para outros é como o Alencar, é cuspir sangue. Como eu falei, cada um tem seu limiar. O meu foi meu marido compartilhar comigo que estava com princípio de enfisema. Isso me apavorou pela saúde dele e por encarar na minha cara para onde eu estava me encaminhando se eu continuasse a fumar. Receber a notícia da doença do meu marido fez com que imediatamente eu buscasse por um cigarro, assim como você assistindo esse vídeo, porque é assim que essa dependência mental opera dentro da gente. Não é o desespero em si que ajuda a gente a parar de fumar, mas ele nos move a querer fazer algo para acabar com ele. Não se deve esperar pelo desespero se instalar na nossa vida para fazer algo. É o meu humilde conselho. A segunda forma de sair da zona de conforto é dispensar essa dor toda, é adquirir a sabedoria de tomar decisão sem precisar de dor para isso. É como os nossos pais sempre falaram pra gente: aprenda com a minha experiência, vai te poupar dor, sofrimento e tempo. Alguns adolescentes têm a sabedoria para aplicar os ensinamentos dos pais na sua vida, pegando atalhos nas experiências deles e evitando o sofrimento. Outros preferem dispensar esses ensinamentos e bater com a cabeça na parede até aprender. Eu não sei em que ponto da sua vida você está, porque até mesmo o silêncio do seu corpo, sem tosse nenhuma, sem sintoma ruim nenhum, ou a falta de uma doença aparente, não significa que está tudo bem e que você tem saúde. Doenças avançam no silêncio. A gente é que não se dá conta delas, porque elas são invisíveis até que a bomba estoura um dia. É nesse dia que a gente se sente estúpido por ter fumado todos esses anos. Não seria bom poder evitar toda essa experiência e poder cortar o caminho? Não seria bom se a gente não precisasse da dor para fazer a gente se mexer? Essa é a verdadeira sabedoria. É desagradável pensar nas doenças. E se nem cuspir sangue é suficiente para alguns, eu te digo que o caminho mais efetivo é te contar que aqui fora tem um mundo melhor. Um mundo doce que você deve se dar a chance de largar essa raiz amarga e experimentar o doce aqui fora, do jeito que ele é de verdade. Se você experimentar e não achar bom o suficiente, sempre vai poder voltar para sua raiz amarga. Ninguém vai te impedir. Pelo menos você vai poder falar: eu conheci os dois mundos de verdade, eu fiz a minha escolha. Apenas não fique enfurnado na sua raiz amarga sem se dar a chance de conhecer esse mundo aqui que eu estou apresentando a você. Porque quem veio para cá, eu te digo que não volta mais para aí. Não porque é forçado a isso, não por medo, mas simplesmente porque enxergou a verdade dele e ele não serve mais, não tem mais utilidade, não é mais desejado. A dependência se acaba quando a mágica dela se acaba e ele fica para trás. Você só precisa dar um passo na direção correta e com o método certo o seu caminho rumo à liberdade vai ser fácil e sem sofrimento. Devia ter vindo há 2 anos atrás, né? Perdi 2, né? Podia ter ganho mais 2. Mas hoje, assim, foi muito valioso, né? Não tem nem por que dizer, fazer política, não preciso disso, né? Sim. Mas assim, foi muito valioso para mim em termos de conscientização, sabe aquela história? Eu não estou parando de fumar porque hoje eu decidi que vou parar de fumar. Não, parar de fumar porque não tem cabimento continuar fumando, né? Não tem razão para continuar fazendo isso, né? Por que fiz isso durante 45 anos? Não tem razão para eu pensar em voltar a fumar outra vez na minha vida. Chega. Sim. Valeu. Você acha que o dia de hoje foi transformador na sua vida? Muito, muito. Eu sei que mudança talvez seja a coisa mais difícil na história do ser humano, né? Uhum. Mas uma mudança do jeito que foi proposta é uma mudança transformadora. E eu venho Desculpe. Eu venho me preparando para esse momento de mudança. E eu acho que ela não estava tão preparado para isso que está saindo assim com uma facilidade muito grande. Foi muito legal.
não teve hora nenhuma uma lembrança do cigarro, do que eu havia perdido, entre aspas, né, por não fumar. Eu não tinha também nenhum problema de saúde, pelo menos não aparente, que tivesse me forçado a parar de fumar. Eu quis parar de fumar e eu simplesmente ficava pensando em quanto tempo eu tinha perdido e quanto dinheiro eu tinha perdido fumando. Eu fumava cerca de 2 maços por dia e provavelmente durante as festas, fins de semana também se fuma-se mais e eu fumava mais naquele tempo. Então foi assim uma descoberta para mim, a sensação que a gente tem é de um milagre. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma coisa muito lógica por detrás disso, e não é hipnose, porque não me convenceu a não fumar, me fez entender o que havia por trás daquele que eu achava que era um apelo para o cigarro. Para mim foi um divisor de águas, em vários sentidos, em vários. A sensação de poder que o parar de fumar dá é indescritível. É uma coisa assim, é delicioso. Carol, o que significa hoje para você ser uma feliz não fumante? O que eu falei lá no começo, é ter paz de espírito. Falar assim, vou ali no mercado rapidinho, eu não preciso me preocupar com nada. E eu chego em casa e eu não preciso saber se eu tenho cigarro, se eu não tenho. E eu não preciso fumar escondido de ninguém. E eu não preciso me preocupar com isso na minha vida. Eu não preciso me preocupar. Eu posso acordar, eu posso tomar meu café, posso levantar, tomar meu banho, fazer minhas coisas, voltar. É ter paz. Paz de espírito, é paz de tempo, é paz de tudo. É fazer as pazes, eu comigo mesma. Porque, de certa forma, hoje eu sei que essa agressão minha comigo mesmo terminou. Essa agressão com o meu corpo, essa agressão com o meu psicológico, o meu emocional, terminou. Então, assim, parar de fumar para mim foi isso. Eu me acolhi, eu me aconcheguei, eu passei a me dar carinho. E ter essa paz de espírito de não precisar fumar.